Moisés tinha uma missão que lhe tinha sido dada por Deus. Deus havia dado a Moisés a missão de retirar o povo escravizado, o povo de Israel, que estava escravizado no Egito. Para isso, Moisés deveria se entender com Faraó. Faraó devia libertar o povo. Mas qual foi a reação, estudamos nessa semana, qual foi a reação do Faraó após Moisés se apresentar e anunciar a ordem divina? Qual era a ordem divina? Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O título da nossa lição, da lição que estudamos nessa semana, é Um Começo Difícil, que mostra exatamente como foi o começo da missão de Moisés no Egito. Quando o Faraó ouviu essa ordem, primeiramente, como é que ele tratou? Nós vemos isso lá em Êxodo 5. Não conheço o Senhor. Não sei quem é esse Deus que vocês estão falando, se é que esse Deus existe. Conheço muitos deuses, mas esse Deus eu não conheço. E, portanto, eu não vou deixar ir. Não vou atender uma ordem de um Deus que eu nem conheço. Mas ainda, ele diz assim, não venho interromper o trabalho do povo. Falou para Moisés e para Arão, o que vocês estão fazendo é atrapalhar o trabalho. Vocês estão retardando o trabalho do povo. O que precisa é trabalhar, vão trabalhar. Para com esse negócio de pensar em liberdade, em libertação. Vão trabalhar, vocês estão ociosos. Estão com muito tempo para ficar pensando em liberdade. Portanto, eu vou aumentar o trabalho. Vou aumentar a carga de trabalho. Não vou dar mais palha para que vocês façam os tijolos. Vão buscar palha e ainda tem que manter a produção. Veja, aumentou o trabalho, mas eles deviam manter a mesma produção de tijolos, a mesma cota de tijolos. Não creiam em palavras mentirosas. Pare de crer em Moisés e Arão. Isso são palavras mentirosas, palavras que pressupõem uma libertação. Essa libertação não vai acontecer. Os hebreus continuavam. Significativa força de trabalho. Era mão de obra escrava, mão de obra barata. Pensamos agora, pensando em termos econômicos. O povo de Israel que estava no Egito era escravo. Portanto, a remuneração deles era muito baixa. Podia se limitar somente à subsistência. E eles eram uma força de trabalho poderosa, uma grande força de trabalho. A questão agora com o Faraó não era uma questão teológica. É o Deus dos hebreus, é o meu Deus, ou os deuses que eu conheço, Deus que eu não conheço. A questão com o Faraó era uma questão econômica. Não era uma questão teológica. Era uma questão teológica. Era uma questão econômica, digo. Vamos ver o texto da nossa lição. O rei, profundamente perturbado, suspeitou que os israelitas estivessem armando um plano de revolta no trabalho. Para ele, o descontentamento era resultado da ociosidade. Portanto, trataria de fazer com que não sobrasse nenhum tempo para formularem planos perigosos. O material de construção mais comum naquele país era tijolo seco ao sol. Deles eram feitas as paredes dos mais belos edifícios, que depois eram recobertos com pedras. E a manufatura do tijolo empregava grande número de escravos. Como o barro era misturado com a palha para dar-lhe consistência, grande quantidade desse último material, ou seja, a palha, eram necessárias para o trabalho. O rei determinou, então, que não mais lhe fornecessem palha. Os trabalhadores deveriam procurá-la por si mesmos, sendo, porém, exigida a mesma quantidade de tijolos. Veja, uma determinação opressora. Vocês vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos, mas vocês vão ter que procurar a palha. Portanto, acrescentou uma atividade a essa produção. Opressão severa sobre os hebreus escravos. Os capatazes egípcios tinham indicado oficiais hebreus para fiscalizar o trabalho do povo. E esses oficiais eram responsáveis pelo serviço efetuado por aqueles que estavam sob seu encargo. Quando o mandado do rei entrou em vigor, o povo se espalhou por todo o Egito para colher restolho em lugar de palha. Mas viu que era impossível fabricar a mesma quantidade de tijolo de antes. Por causa desse prejuízo, os encarregados hebreus
foram cruelmente espancados. Havia feitores hebreus, feitores que tinham sido colocados pelos superintendentes egípcios para cuidar da produção, para cuidar com que a produção de tijolos fosse conforme o desejado. E agora que eles não conseguiam mais ver esta produção, agora que eles não conseguiam manter essa produção por causa da sobrecarga de trabalho, eles foram espancados. Então os hebreus agora estavam desanimados, frustrados, sem esperança. Veja o texto de Êxodo 6, 9, da Nova Tradução na linguagem de hoje. Moisés repetiu essas palavras. Quais eram as palavras? A promessa divina de libertação. Repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da escravidão. A dureza da escravidão tinha acabado com o ânimo dos hebreus, que tinha alguns dias antes sido renovado com a mensagem de Moisés, mas agora eles estavam desanimados por conta da opressão, por conta do que Faraó estava infligindo a eles. Mas a promessa foi repetida e assegurada por Deus, Deus Yahvé, o Senhor, Êxodo 7:5. O rei Faraó não vai ouvir vocês. Estava falando para Moisés e para Arão. Porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isso é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Lembram o que Faraó havia dito? Não conheço o Senhor, não sei quem é esse Senhor. Não sei quem é esse Deus. Agora, quando o Senhor tirar o povo do Egito, com mão estendida, com braço forte, como diz a Bíblia, todos os egípcios vão saber quem é o Senhor dos israelitas. Faraó vai saber quem é o Senhor dos israelitas, o Deus dos israelitas. A partir da semana que vem, nós vamos estudar os flagelos, não é? Quando diz assim, quando eu levantar a mão e tirar do meio deles. Os flagelos que o Senhor vai infligir sobre os egípcios, até a libertação do povo de Israel. Na semana que vem vamos estudar algumas das pragas, as 9 primeiras pragas, para depois seguir com a 10ª praga e a libertação do povo. Que Deus nos ajude para que a gente possa ter tranquilidade, que a gente possa ter alegria, que a gente possa ter entusiasmo em estudar o livro de Êxodo. Está tão bonito, irmãos, estudar o livro de Êxodo, capítulo a capítulo, e eu quero que nós continuemos estudando a direção de Deus, a direção divina sobre o seu povo. Que Deus esteja com cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos essa semana, quando vimos o começo difícil da missão de Moisés. Mas nós sabemos, Senhor, qual é o resultado dessa missão. Moisés não sabia ainda qual era o resultado dessa missão, mas mesmo assim ele se empenhou confiando no Senhor. É confiando no Senhor que nós podemos ter esperança, é confiando no Senhor que nós podemos ter esperança de sairmos dessa escravidão de pecado do Egito, irmos para a nova terra, para a Canaã celestial. Nos abençoa, portanto, nesse estudo, é o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, quero que todos tenham amanhã um sábado feliz nas suas igrejas ou nas suas casas, onde você estiver. Tenha um sábado feliz, faça desse sábado mais um dia santo, um dia santificado, separado para Deus. Mas o Senhor quer separar esse dia para que você seja feliz, para que você seja alegre, para que você tenha alegria, como diz a Bíblia, para que você tenha vida em abundância. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe você e sua família, que seja um dia feliz. Sábado é um dia da alegria, portanto, seja feliz. Deus esteja com vocês.